Vamos lá? Muito boa tarde. Hoje é sábado, dia 8 de fevereiro. Estamos começando mais um programa Aulas com Filatelia, pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Estamos começando com um atraso de 40 minutos, já pedimos desculpas aos nossos ouvintes, nossos internautas. Problema de última hora, mas já está tudo resolvido e podemos começar o programa. E hoje nós trazemos o tema do primeiro lançamento do primeiro satélite brasileiro em telecomunicações, o Brasilsat, quando os Correios fez uma emissão comemorativa no ano de 1985, o ano de lançamento do primeiro satélite brasileiro de telecomunicações. E para ilustrar aqui o nosso tema, nosso convidado de hoje é o engenheiro em telecomunicações, Paulo Eduardo Gomes, que trabalhou na Embratel por várias décadas, né, Paulo Eduardo? E o Paulo Eduardo já está aqui no estúdio, a quem eu cumprimento e peço ele mesmo para se apresentar. Boa tarde, Paulo Eduardo. Oi, boa tarde, Heitor, boa tarde, ouvinte, boa tarde, meu companheiro Antônio Figueiredo. É um programa, haja criatividade, a Sim. partir da riqueza da filatelia brasileira e da riqueza artística daqueles que contribuem com os Correios brasileiros, nós conseguimos ter a cobertura de um conjunto enorme de temas, entre eles o da tecnologia nacional e da própria comunicação no Brasil, e em especial com a era dos satélites, de utilização dos satélites para comunicação no Brasil, que é uma consequência claríssima do enorme território que nós temos para unir norte, sul, leste e oeste, as dificuldades da geografia e da topologia em várias parcelas do nosso território, que fizeram com que, a partir da criação da Embratel em especial, as comunicações do Brasil pudessem se desenvolver, introduzindo entre nós essa tecnologia. Sem dúvida. Você entrou na Embratel em que ano, Paulo Eduardo? 1973. 73. Você trabalhou na área de telecomunicações, evidentemente, né? Diretamente com a área de lançamento de satélite, não? Não, satélite não. Satélite fazia parte da área de transmissão, e eu trabalhava com comutação, que é a parte de inteligência do sistema. Um telefone, por exemplo, eu ligar para o Heitor na casa dele, eu pego o telefone, disco lá, ou teclo, e os equipamentos que traduzem esse número, essa teclagem, são equipamentos chamados de comutação. Beleza. Eu trabalhava com comutação. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu vou mostrar para você aqui a emissão filatélica. Vou passar aqui em suas mãos, ó. São uma emissão muito bonita, que eu vou descrever aqui para os nossos ouvintes internautas. Paulo Eduardo, é uma emissão do ano de 1985, né, do lançamento do primeiro satélite, Brasilsat. Essa emissão é de autoria da artista Lúcia Ramos. Você pode reparar, né, pela beleza do selo. A impressão dele foi em offset, né, um papel coxinha gomado, as bordas são fosforescentes. A folha desse selo, Paulo Eduardo, ela contém 44 selos. O valor facial da época da emissão filatélica era de 150 cruzados de reais. Cruzados de cruzeiro, hein? Cruzeiro, estou em dúvida também. 150 cruzeiros. Cruzeiro de reais, é verdade. A tiragem, Paulo Eduardo, foi na ordem de 2.200.000. A emissão foi em fevereiro de 1985. E a impressão dos selos postais, desde então, como de costume, foi da Casa da Moeda do Brasil, que também está na roda aí das privatizações, a Casa da Moeda, né? Então nós vamos ler, Paulo Eduardo, aqui ó, o selo, o edital do lançamento do selo, mas antes disso, está nas suas mãos aqui, eu vou mostrar também para os nossos internautas, aqui pela nossa câmera. Com carimbo, hein? Tem com carimbo e sem carimbo, né? O carimbo de lançamento é no dia 8 de fevereiro, o primeiro dia de circulação, né, do selo, recebe esse carimbo, tem aqui a imagem do Brasilsat, mas eu vou descrever aqui primeiro o selo, né? Eu tenho no meu projeto, Paulo Eduardo, estudar audiodescrição para facilitar a compreensão de deficientes visuais, também de idosos, de dislexos, para
terem uma compreensão da beleza do selo, né? Um selo, como eu falei, em papel couché gomado, tem a imagem do satélite, né, sobre um horizonte aqui do espaço, onde aparece o planeta Terra, né, o continente americano, o Brasil e os objetos aqui, né, onde as telecomunicações abrangem a telefonia, computação, televisão, né? A computação naquela época, na internet 85 era só na área militar, né, se não me engano. Olha o tamanho do computador. Era uma caixa que... Lá em cima tem um telefoninho, Isso. depois uma estação terrena de satélite, Isso. depois um computador. Olha a cara do computador Era pintado por essa artista. Caixa de sapato, né? É uma caixa de sapato. Era bem feinho, mas hoje em dia os computadores são bem mais avançados e a imagem, né, do selo, ela transmite aqui o que significou o progresso da ciência e das telecomunicações. Eu vou ler também, Paulo Eduardo, para os nossos ouvintes, para o nosso internauta, depois, antes de abrir a palavra para você, o que disse, né, o Ministério das Comunicações quando do lançamento dessa emissão filatélica. Filatelia, que é a arte, que é a cultura, mas também é muito conhecimento, né? E ele diz assim, o Ministério das Comunicações: lançamento do primeiro satélite brasileiro de telecomunicações, BrasilSat. A experiência mundial na utilização de satélite para comunicações domésticas acusa indiscutível sucesso numa crescente gama de aplicações, tanto em telecomunicações públicas como na formação de redes especiais. Tais sistemas oferecem canais complementares e alternativos aos sistemas terrestres. Desde os anos 60, o Brasil vem acumulando experiência com a instalação da Estação Experimental de Jacarepaguá, você devia conhecer bem, né, Paulo, na época, para transmissão através de satélite Early Bird, e da Estação Terrena de Tanguá, em 1969, destinada ao tráfego internacional via Intelsat. Remontam àquela época os primeiros estudos que indicam o uso de satélite de comunicações para atendimento às regiões norte e centro-oeste do país, onde peculiaridades geográficas e demográficas dificultavam o uso de técnicas convencionais. Esses estudos culminaram já na década de 70 com a utilização de segmento especial de Intelsat mediante aluguel de canais dedicados exclusivamente às comunicações domésticas e da implantação de segmento terrestre constituído de estações terrenas com grau crescente de nacionalização. O uso de satélite intensificou-se no país, encontrando-se hoje em operação cerca de 100 de estações. Eu estou lendo aqui um edital que foi publicado em 85, né? Evidentemente ele está desatualizado, estou lendo inclusive no tempo verbal da época, então faço essas considerações. Que fala cerca de 100 de estações, creio que hoje depois o Paulo pode falar melhor, né? Continuando, das quais 21 destinadas a telecomunicações públicas. As demais estações destinam-se à recepção de programas de televisão gerado pelas redes comerciais brasileiras para posterior retransmissão ao público. Com o crescimento do tráfego telefônico e de televisão via satélite e, consequentemente, aumento das despesas em dólares com aluguel de canais, estudo realizado pelo Ministério indicaram a conveniência de que o Brasil dispusesse de seu satélite próprio para as comunicações nacionais. Nesses estudos, considerou-se a utilização de 2 satélites em órbita, a cobertura de todo o território nacional e o uso de segmento terrestre, estação terrena, desenvolvido e fabricado no país, dentre outros aspectos. Demonstrada a viabilidade de implementação pretendida, proposta pela execução do programa, foi submetido ao presidente da República, que aprovou em 26 de fevereiro de 81, procedendo-se então à licitação internacional, que resultou na contratação de consórcio liderado pela empresa canadense Spar Aerospace para fornecimento de satélites e da empresa francesa Ariane Space para o respectivo lançamento de 85. Além dos financiamentos obtidos para contratação, vinculou-se à aquisição de satélite, à exportação compensatória de produtos brasileiros, à transferência de tecnologias para o Brasil,
na área espacial e a créditos complementares adicionais destinados a outros programas prioritários para o setor. Assina esse edital, então, o Ministério das Comunicações. Então, com a palavra, o engenheiro de telecomunicações, Paulo Eduardo, que também está vereador na cidade de Niterói no momento, né, mas trabalhou ali durante longa data na empresa brasileira de telecomunicações, a Embratel, à época então, né, era estatal, né, Paulo Eduardo? Uhum. Paulo Eduardo pode desenvolver melhor. Mas antes, nós esquecemos, inclusive, de apresentar aqui o Antônio Figueiredo, né, na pressa de começar o programa. O Antônio Figueiredo também gosta de cumprimentar nosso ouvinte internauta. Diz aí, Antônio Figueiredo. Muito boa tarde. A gente sempre confunde, né? Boa tarde, bom dia. Boa tarde. Estou sempre por aqui. Boa tarde, Heitor Fernandes, vereador Paulo Eduardo Gomes e também internautas e ouvintes. Um bom programa, Heitor. Obrigado, Antônio. Desculpa aí a pressa a gente começou atrasado, né? Esqueci de anunciá-lo para você também cumprimentar nosso ouvinte. Paulo Eduardo, esse foi o contexto de lançamento do primeiro satélite brasileiro de telecomunicações BrasilSat, a quem os Correios fez essa homenagem nessa omissão comemorativa. A palavra é sua, Paulo Eduardo, fica à vontade. Bom, é evidente que quando a gente tem como base o lançamento de um selo, então estamos falando de 85, 15 mais 20, 35 anos. 35 anos. Muita gente que nasceu, que tem seus 15 anos, adolescente, que está usando o telefone celular, que já pede ao avô, como meu neto, vovô, posso baixar esse game aqui, que é de graça, e ele é analfabeto, e não sei como é que ele descobre que é de graça, mas eu até sei. Sim. Isso mostra um lapso de tempo em que a evolução tecnológica foi tão grande que as pessoas não têm a dimensão, ou não conseguem, a menos que nós tenhamos programas como esse, para, recordando o que significaram os desafios do passado, para você sair de um país absolutamente surdo e mudo nas comunicações entre os seus povos, do norte para o sul, do leste para o oeste e vice-versa, e de que maneira a gente evoluiu para um estado de coisa absolutamente diferente, um estado da arte absolutamente diferente, em que contexto significou em 85 o lançamento desse satélite. É bom a gente dizer que em 1962, quando o Código Brasileiro de Telecomunicações, ainda no governo democrático de João Goulart, foi lançado, nós não tínhamos absolutamente nada. Em 1962, eu tinha 12 anos de idade, Heitor um pouquinho mais novo, Antônio um pouquinho mais novo, mais ou menos da mesma idade. 62? 62 eu tinha 12. Eu nasci no 62. Você tinha 0. Tinha 0. Eu me lembro muito bem que nós morávamos em Niterói, ali no centro de Niterói, e a minha família minha mãe tinha tias, irmãs, nossas tias, que moravam uma em Copacabana e outra na Tijuca. E nós, para conversarmos por telefone do vizinho, porque demorou muito tempo para nós termos telefone, depois vieram os planos de expansão, etc., etc., nós levávamos, esperando a telefonista completar uma ligação, 9 horas, 12 horas, para depois de muita espera, você conseguir falar de Niterói para o Rio de Janeiro e vice-versa. Caramba. Então, o aparecimento e a inauguração da Embratel em 65, já no âmbito do golpe militar, e por razões de segurança nacional, em que os governos militares, independentemente das motivações que nós podemos ir com toda tranquilidade, eu, Heitor, os demais militantes, o medo do surto comunista, o avanço daqueles comedores de criancinha, etc. Então, as Forças Armadas tinham a questão da segurança nacional e da integração nacional como um fator muito importante. E este sentimento, independentemente da análise crítica que nós possamos fazer deles, foi o sentimento que fez com que, a partir de 65, com a criação da Embratel, nós pudéssemos romper todas as barreiras de comunicação de norte a sul, de leste a oeste, no primeiro momento, com sistemas de transmissão via micro-ondas. Sim. Entretanto, devido às barreiras territoriais do Brasil, como, por exemplo, na região norte, na região amazônica, barreiras que não podiam facilmente ser transpostas por micro-ondas. E aí existiam grandes antenas de tropodifusão, em que
as ondas eletromagnéticas eram jogadas para a troposfera, eram rebatidas de volta à Terra e eram captadas, e assim você vencia os obstáculos em determinadas regiões do território com tecnologias convencionais, mas com muita dificuldade. O desenvolvimento das comunicações via satélite, o Brasil, naquela época, através da Embratel, já tinha cabos coaxiais que cruzavam o Oceano Atlântico para fazer integração via comunicação com a Europa. Não em tecnologias modernas de fibra ótica, mas existiam cabos coaxiais de comunicação. Submarinos. Mas os submarinos. Os satélites, entretanto, a gente, para fazer uma imagem que as pessoas conhecem, é como se nós tivéssemos um chuveiro lá em cima, a 30 e tantos mil quilômetros na órbita da Terra, um chuveiro jogando gotas, que devido à sua altura, essas gotas de água, que no caso não são água, são gotas de ondas magnéticas de comunicação, cobrindo assim como um grande chuveiro, numa grande altura, cobrindo todo o território nacional. Esse selo, inclusive, um dos aspectos interessantes da criatividade da artista é que o satélite está jogando aqui. A gente vê um facho, não sei se o Heitor pode mostrar, um facho cobrindo o território nacional. Não sei se dá para ver aí na imagem. É um facho, é como se fosse um chuveiro jogando água para todo lado. Está jogando sinais que são captados por essas centenas e milhares de estações. Inicialmente, o Intelsat, como mencionado no edital, era um satélite de comunicação internacional. A necessidade de integração do Brasil para telefonia, para televisão, e aí é uma discussão à parte, porque a Embratel foi usada e muito usada para, posteriormente, criar ou fortalecer a criação e ampliação do Império Global. Hoje, um tanto quanto atacado por razões de outra natureza, mas o Império Global ele foi muito baseado na expansão da Embratel. A cada DDD inaugurado, a cada possibilidade de você falar do norte para o sul, do leste para o oeste, iam sendo instalados também equipamentos que possibilitavam que os sinais da Globo e a comunicação da Globo saíssem a partir do Jardim Botânico para todo o Brasil. Sim. É verdade com entretenimento, mas também é verdade através dos jornais monitorados, escondendo do povo uma boa parte das torturas nos porões da ditadura que alguns governantes do presente, inclusive, se gabam de reverenciar. Certo. Mas, enfim, satélites, inicialmente o satélite internacional, ele, inclusive inaugurado em 69, que possibilitou que a primeira transmissão de televisão via satélite fosse feita no Brasil e com a cobertura da Copa do Mundo do México. 70. Em 1970, quando o Brasil, para a alegria da ditadura militar e para a nossa também, cá entre nós, por razões diferentes, o Brasil se sagrou tricampeão. Mundial. Aquela foi a primeira transmissão. Cara, eu vi esse jogo, Paulo. 70 eu televisão, tinha 20, você tinha 8. Tinha 8. Televisão preto e branco, evidentemente. Legal. Eu, como já tinha na cabeça que com 20 anos eu estava já cursando telecomunicações, eu tive o privilégio de assistir a cores no auditório da Embratel na Presidente Vargas, onde eu e vários colegas nossos passamos a trabalhar a partir da década de 70 e onde o Heitor, como dirigente dos Correios, esteve lá várias vezes nas lutas. Presidente Vargas, 2012. 2012. Isso. Hoje, Claro Net e a Embratel já até sumiu do mapa. É Claro Net, do magnata das comunicações internacionais, o Carlos Slim, dono da Telmex. Mexicano ele, não é? Mexicano. Exatamente. Muito bem. Acelerando a conversa. O problema é que os custos em moeda estrangeira, em especial dólar, de você alugar canais no satélite internacional e devido às demandas crescentes no Brasil, vieram os estudos para contabilizar as vantagens e os benefícios econômico-financeiros, o custo-benefício de você ter satélites próprios para comunicação entre as pessoas e comunicação empresarial e a própria ampliação da Rede Globo e do domínio da Rede Globo sobre todo o país. E aí veio a ideia que se viabilizou em 85 com o Brasilsat, operado a partir também do terreno das estações de Tanguá, que inicialmente operaram as comunicações via Intelsat, e passaram posteriormente a operar essas
estações de comunicação de satélite brasileiro. É bom a gente lembrar o seguinte: qualquer introdução de tecnologia num país que pretende ser independente e que pretende gerar, a partir do conhecimento científico e tecnológico, postos de trabalho para os brasileiros, qualquer projeto dessa natureza tem que estar obrigatoriamente incorporado à absorção de tecnologia. Se alguém desenvolveu na nossa frente isso, e nós podemos, a partir da nossa necessidade de implantar um determinado sistema, também absorver tecnologia, significa que nós estamos criando espaço para o desenvolvimento científico e tecnológico de técnicos, engenheiros, programadores, analistas de sistema dentro do Brasil. Tá. Isto e esta discussão, que essa comemoração dos 20 mais 15, 35 anos desse selo, é que permite a gente fazer uma discussão sobre o Brasil daquela época e as transformações, ao nosso ver, Heitor, para pior, que o nosso país está experimentando, colocando em risco que aquela absorção de tecnologia pudesse se transformar efetivamente em algo concreto. Só para dar uma ideia, a gente passar para o passo seguinte, o inventor do telefone Graham Bell, e todo mundo sabe, é um inventor de telefone. O Graham Bell não foi apenas um inventor do telefone. O Graham Bell vislumbrou no seu invento, além do papel social da comunicação entre as pessoas, Sim. ele vislumbrou a possibilidade de, a partir desse invento, criar um parque industrial, Western Electric, que fabricava os equipamentos de comunicação, e as operadoras dos serviços de telecomunicações. Então, o tripé privado, Sim. lançado pelo Graham Bell, era um tripé que passava por desenvolvimento científico e tecnológico, Laboratório Bell, no Brasil, CPQD, passava por um conjunto de operadoras de telecomunicações, sob o guarda-chuva da Telebrás, Embratel e as empresas operadoras estaduais, e o tripé da indústria brasileira que se desenvolveu. Certo. Esse tripé da pesquisa, da prestação de serviço e do desenvolvimento científico e tecnológico a partir do desenvolvimento industrial, ele foi tremendamente afetado a partir da privatização promovida no governo Fernando Henrique Cardoso nos anos da década de 90, 1998. Paulo, só para entender aqui um pouquinho, para o nosso grande público entender, voltando um pouco ao tema que o edital filatélico aborda, você também comentou, sobre aquela estação terrena de Tanguá. Né? Eu, quando criança, visitei aquela estação, numa excursão de escola, né? Eu estive lá, fiquei assim, muito encantado com aquelas antenas gigantescas. E o edital do Ministério fala que, à época, o serviço era alugado, né? Para você explicar melhor, ele captava o sinal de satélite, naturalmente alugado, de outro país, né? Minhas pesquisas não identificaram. O satélite lançado em 85, o Brasilsat, ele tinha uma expectativa de vida útil de 8 anos, ou seja, ele foi lançado em 85, 93, né? Sim, devia ser extinto. 93. No entanto, ele saiu de serviço em 2002, 17 anos depois. Então, ele As durou, expectativas de vida útil foram além daquelas inicialmente durou mostradas. mais do que a expectativa de vida útil anunciada, né? E depois ele foi transferido para uma órbita cemitério, né? Para onde vai todo aquele lixo que está no espaço, né? E para nós, né, cidadão, pessoas comuns que não conhecem a fundo essa história da tecnologia, é um negócio meio assustador, né? O que tem de lixo na órbita, espaço, é um negócio assim, assustador, né? Assustador. Pensando assim de maneira simplória, que no dia que aquela porcaria despencar tudo aqui no planeta Terra, qualquer outro lugar, vai Na ser... realidade, são satélites artificiais, né? Sim. Eu não sou da área, eu não posso dizer com precisão quanto tempo eles conseguem autonomamente se manter em órbita, porque os equipamentos eletrônicos também perecem ao longo do tempo, têm uma vida útil,
Então, ele pode ter até condições de estar em órbita, mas não obrigatoriamente os chamados transponder, os canais de comunicação são operativos. Essa geração que começou aí com o Brasilsat A1, não me lembro exatamente, porque há muito tempo estou afastado já da Embratel, mas sim, na minha cabeça me lembra que foi, no mínimo, até Brasilsat 4. O que significa novas gerações de satélites para comunicação doméstica, para interesses domésticos, sob controle da Telebrás, porque durante o processo de privatização em 1998 foi criada a Star One, que era a empresa do grupo Embratel responsável pelas comunicações via satélite. Perfeito. E ela, na realidade, ela tratava da operação de satélite para interesses comerciais da empresa então privatizada sob o controle da Telmex mexicana. Muito bem. A Telebrás, por isso é que depois a gente vê que tem lançamentos envolvendo a presença da Telebrás, a Telebrás passou a ter o encargo para continuar existindo, isso no governo Lula. A Telebrás, de certa maneira, de uma empresa que existia para administrar patrimônio predial das empresas, etc., a Telebrás sim, passou a ter um papel de operação do sistema brasileiro de comunicações, em especial as comunicações não comerciais. Hoje eu não tenho ideia com precisão e não tive tempo de fazer uma pesquisa devido aos afazeres, mas é algo que a gente pode no futuro comentar, recolhendo os dados. Além do lixo, nós temos uma quantidade enorme de satélites em órbita da Terra para aplicações as mais diversas. Para você ter uma ideia, o GPS, que todo mundo tem no seu celular nos dias de hoje, o GPS era uma tecnologia de aplicação militar, restrita militar, para fins de finalidade militar. Uma boa parte do desenvolvimento científico e tecnológico no mundo se deu a partir da vontade do ser humano, infelizmente, como não humano, bater palma para a guerra. Então, uma boa parte do desenvolvimento científico e tecnológico se baseou na vontade de um guerrear o outro. Sim. E da própria ambiente da Guerra Fria, quando os Estados Unidos deixavam vazar conhecimento científico para a Rússia, para depois ir lá no Congresso e dizer, eu preciso de mais dinheiro, porque eles já estão fazendo o que a gente está, e aí você deixava o segredo passar, e você conseguia mais dinheiro, e a indústria bélica... Eles criavam a dificuldade para vender facilidade. A indústria bélica está assim até hoje. O GPS, em particular, ele era um sistema de satélite, de posicionamento de objetos, etc., com base em satélites geoestacionários. O GPS acabou sendo uma tecnologia de aplicação no mundo civil, e as comunicações, hoje em dia, pressupõem não só a utilização de satélites que há muito estão em órbita, mas de novos satélites, porque o espaço orbital, que antigamente o Brasil dominava como seu, porque assim como tem mais de 200 milhas, você tinha um espaço orbital. Esse espaço orbital era administrado pelas Nações Unidas ou por órgãos das Nações Unidas. Na medida em que esse espaço deixa de ter um caráter nacional e ele passa a ter um caráter que mistura o nacional, mas também o empresarial, outros sistemas de satélite existem, eu nem tenho ideia da quantidade de sistemas. Imagina. Sistemas que sustentam, Heitor e ouvinte, sustentam os aplicativos que possibilitam, por exemplo, alguém que está tomando água de coco em Miami ou no Caribe, botar num banco de dados do lado de cá motoristas desempregados do mundo e do Brasil. Tem um banco de dados com o nome de motoristas que tem carro para alugar, que tem bicicletas do Itaú para alugar, que tem patinetes para alugar. Então, ele tem um banco de dados de pessoas desempregadas, de um lado. Do outro lado, um banco de usuários de serviços iFood, a chamada uberização da economia, serviços absolutamente precarizados, e um programa que, com base em GPS, localiza. Então, as informações da telefonia celular, os protocolos de comunicação mais avançados, que a nossa geração testemunhou o seu aparecimento e o seu desenvolvimento, o primeiro telefone celular que eu tive era uma arma de guerra e defesa pessoal.
Imagina. Se a gente saísse na rua e um assaltante viesse nos assaltar, aquele tijolão que era o telefone celular era uma arma de defesa pessoal. Sim. Hoje ele dá no bolsinho pequeno algumas tecnologias e ninguém vê. Sim. Então, a existência de satélites no dia de hoje é uma realidade no mundo inteiro e todos os aplicativos de qualquer natureza levam em conta comunicações basicamente via satélite, e eles são muitos. Agora, o que, no contexto das necessidades brasileiras, de desenvolvimento brasileiro e desenvolvimento social, que é mais importante do que o econômico, do povo brasileiro, infelizmente, a introdução destas tecnologias não vem sendo, Heitor, acompanhado da incorporação e da absorção de conhecimento científico e tecnológico que possibilite a continuidade da pesquisa e a continuidade da geração de empregos de maior conteúdo para o povo brasileiro. Essa é uma herança. A nossa geração pôde testemunhar o aparecimento e a incorporação dessas tecnologias e pode testemunhar, infelizmente também, o desaparecimento do uso delas para o nosso próprio desenvolvimento. Certo. E aí a gente está falando de satélites, mas tem aí a Embraer, que está indo embora, tem aí um conjunto, as empresas de tecnologia, tem o CPQD que fechou, Dataprev também está na Dataprev, marcha. que já dizem, Serpro e por aí vai. Isso. Nós, na realidade, ao discutirmos o papel dessas tecnologias, nós precisamos discutir o tempo todo. Para que elas servem? Sim. E se elas não servem para o nosso bem-estar social e para o nosso desenvolvimento científico e tecnológico, não serve para absolutamente nada. E no nosso país em particular, mais na frente a gente precisa, pelo menos, tentar sintonizar a maior quantidade de pessoas nisso. Um recente relatório do Credit Suisse, que é um banco suíço, em que um dos trabalhos é a aferição do aumento do número de milionários no mundo, sendo milionário pelo Credit Suisse, aqueles adultos que conseguem acumular um patrimônio de $1 milhão, e aí eles fazem uma pesquisa mostrando exatamente como evoluiu de 2018 para 2019, é o relatório mais recente, os novos ricos do mundo. Primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo lugar, Japão. O Brasil tem que colocação China. na história. Deixa de ser nervoso. Terceiro lugar, China. Quarto lugar, Alemanha. Quinto lugar, Holanda. Sexto lugar, Brasil? Brasil. Brasil. Brasileiros, de 2018 para 2019. Está longe da medalha de bronze, então. Longe. Acumulou novos 42 mil milionários. Significa que 42 mil brasileiros acumularam, de 2018 para 2019, 42 bilhões de dólares. Espantoso. Aí nós ouvimos aqueles que querem enfraquecer o desenvolvimento científico e tecnológico dizer que tem crise no Brasil. Não tem. Sim. Os capitalistas brasileiros, aqueles que acumularam riqueza do povo brasileiro, eles continuam trabalhando na frente de computador para multiplicar essa riqueza, não com a produção de conhecimento e de bem-estar social e acumulação de riqueza mundo afora. Por falar nisso, Paulo Eduardo, voltando aqui novamente ao edital, porque ele fala aqui, fala no consórcio liderado pela empresa canadense, Spar Aerospace, da empresa francesa, Ariane Space, né, sempre recorrendo às tecnologias lá fora. Nós aqui, Paulo Eduardo, me remeteu aqui ao tema da estação de Alcântara, né? Não temos condições. Se eu falar besteira, você me corrige. Posso estar falando a maior besteira do mundo, né? Você me corrige, né? Por quê? O satélite lançado em fevereiro de 85, por um foguete, o Ariane, foi na base de lançamento lá na Guiana Francesa, né? Do Kourou, né? Em 2017, 3 anos atrás, também teve um outro lançamento, também na Guiana Francesa, na base de lançamento de Kourou. A estação de Alcântara, no Maranhão, né, uma boa localização geográfica, não permitiria se não esse, mas outros tipos de lançamentos, com essa finalidade? Claro que sim. Esse é mais um dos dilemas que
os brasileiros, nós já passamos da metade da nossa vida, a gente tem que cuidar do país da gente se a gente gosta dele. E gostar do país da gente não é só gostar da praia bonita que ele tem, do Pão de Açúcar, do Cristo Redentor e das belezas, os lençóis maranhenses. Cuidar do país da gente é cuidar que ele seja um lugar onde as pessoas possam viver bem. Sim. Né? Onde a vida e a qualidade de vida das pessoas seja a nossa principal prioridade. E não os negócios que se possam fazer aqui. Quando o Brasil quer desenvolver uma usina nuclear, independente do que nós pensemos da energia gerada a partir da nuclear e dos seus riscos, que é considerada, se tiver segurança, a energia mais limpa. Uma hidrelétrica acaba com floresta. Sim. A energia solar é uma energia limpa. A energia eólica é uma energia limpa. Quando você desenvolve um submarino atômico, independente da gente questionar isso como prioridade, se você não levar em consideração que você está querendo fazer isso para absorver tecnologia e aprender a fazer coisas a serviço da humanidade, não está valendo de nada. O que foi a base de Alcântara? Nós temos uma posição no planeta Terra privilegiado, e ali Alcântara e Coru estão na linha do Equador. Os satélites, para ter eficiência na operação, o ideal é que eles estejam em órbita do Equador. Ninguém faz uma órbita em torno do meridiano de Greenwich. Você faz, a Terra tem um movimento circular, esses satélites, a melhor localização no espaço para eles é no Equador. Mas tem gente falando aí que a Terra não é meio redonda, não. Bom, tem alguém aí dizendo que atualmente, eu não sei se foi o Antônio, porque o Antônio está indo da gente nesse papo, pode ser que seja o Antônio propagador da ideia da Terra plana. Será? Foi você, Antônio? Apesar, a Lua a gente sabe que não é plana, a menos que alguém esteja vendo... Me deixe fora dessa. Não, no outro dia alguém disse para mim, mas pô, quem diz que os caras estão errados? Olha aqui, olha para esse prato aqui. Qual é a diferença na hora que você está olhando esse prato e a Lua? Ambos não parecem prato? É claro, se você não passar a volta em torno dela. Cada argumento, né, cara? O problema é que tem um ministro de Ciência e Tecnologia que foi astronauta e que disse lá em cima que a Terra era redonda. Mas qual era a intenção? A intenção também da base de Alcântara era capacitar o Brasil para as tecnologias ligadas a veículos lançadores de satélites, que são os foguetes. Então, a tecnologia desenvolvimento de foguete, de propulsão, que envolve conhecimento de materiais especiais, não é diesel, gasolina, outros combustíveis, etc. Essa tecnologia, ou o desejo de dominá-la, estava naqueles que pensaram fazer, devido ao posicionamento geográfico da base de Alcântara, fazer ali uma base de satélite. Nós, recentemente, verificamos uma discussão já no início do governo atual, do Bolsonaro com o seu amigo trumpiano, lá dos Estados Unidos, falando sobre a possibilidade de disponibilizar a base de Alcântara para uso americano. Sim. Desde que determinados setores dela não pudessem, ter acesso brasileiros. Qual é a diferença? É porque o Cabo Canaveral lança foguete. A NASA lança foguete. Mas a NASA ter, e aí não tem nada contra você ter troca de conhecimento científico entre a NASA e cientistas brasileiros. Essa não é a discussão. Agora, você ter uma determinada posição geográfica no mundo, e a natureza fez o Brasil estar na linha do Equador, e você entregar de mão beijada para que a absorção de conhecimento e novos conhecimentos científicos e tecnológicos na área de lançamento de satélite fique tudo na mão dos Estados Unidos e você não ter absolutamente nada, para a gente é inaceitável. Sim. Mas isso é uma luta geral que, de uns tempos para cá, nós estamos perdendo, mas que a gente tem que retomar e, no mínimo, em defesa dos interesses dos trabalhadores da sociedade brasileira, recuperar para nós com uma outra visão de desenvolvimento para o país. Sem dúvida. Antônio Figueiredo, nosso amigo Luiz Amaral já entrou em contato aqui comigo, falou que está na escuta, mas ele entrou em contato comigo no meu WhatsApp. Tem ouvintes aí, Antônio? Ninguém está ouvindo a gente hoje? Nós começamos atrasados. Então estão no mundo da Lua ou no satélite? Mas você não mandou para mim aqui, cadê? Não, qual zap você está mandando? Espera aí, então. Rapaz, eu estou perdido aqui, então, espera aí.
Ah, devo estar em outro. Tô em outra órbita, Antônio, ó. Você tá no... Tô em outra órbita, cara, ó. Peraí. Tem recado até para Paulo Eduardo aqui, ó. Erro meu, falha nossa aqui, Antônio Figueiredo. Eu comi bola aqui, Paulo Eduardo. Eu tô vendo meu outro WhatsApp e comi bola. Você estava no WhatsApp errado? Tava. Olha só, desculpa, Antônio Figueiredo, desculpa os ouvintes. Pede para ele falar mais perto do microfone, Paulo Eduardo. Recado para você, ó. Na escuta conosco, Paulo Eduardo, ó. José Seco, Reginaldo Santos, Sônia Maria Vale, Antônio Sebastião Luiz, José Seco dá uma boa tarde para nós, Verônica Inaciola, Sabrina Costa de Oliveira, jornalista Marlúcio Luna, Reginaldo Santos, jornalista Adilson Guimarães, Lucilene Santos, Everaldo de Cerqueira, Renan Rebelo, Suzete Neves, Marina Morena, Marco Vinícius Cabral, Elizabeth Valejo, Luiz Amaral escutando mais uma excelente aula proporcionada através da filatelia. Deusa Volpe, nossa colega Deusa, João Sérgio Araújo, comunicador que apresentou o programa na Rádio Difusora Aliança, Dirley Santos, Marli Cristófori, proprietário do restaurante Que Delícia, ó, fazendo já um jabazinho aqui, então, ó. Jornalista Marcos Vinícius Cabral, Renan Rebelo. Ele fala o seguinte: esse tipo de aula, a partir de um estudo sobre selo dos Correios, é simplesmente genial. Seria de grande valia que esse conteúdo também seja disponibilizado via podcast e também pensado como oficina para alunos secundaristas. Essa é a nossa intenção do projeto Aulas com Filatelia, Paulo Eduardo, é levar essa troca de conhecimentos, né, da filatelia para os professores, para os educadores. Paulo Eduardo também já foi professor antes de entrar na Embratel, né, Paulo Eduardo? Mas umas coisas chatas, matemática e física. Matemática e física, ó, esse cara não é mole não. Estudar matemática e física para entrar na Embratel, né? Tem tudo a ver, claro. Mas, obrigado, Renan Rabelo, obrigado pelas considerações. Nós já temos também o podcast, né? Fala aí, Antônio Figueiredo, como é que faz para acessar o podcast da Web Rádio Censura Livre? Eu estou um pouquinho de... falta familiaridade, né? Isso. Mas é só entrar lá e escrever. Os agregadores, né, do podcast. Escrever lá. Eu estou vendo aqui no meu. Livre. Rádio Censura Livre. Ali, ó, tá vendo? Rádio Censura Livre, ele tem acesso lá. O Aulas com Filatelia, legal. Versão reduzida e também versão estendida. Mas também estendida. outros programas da Web Rádio também são acessíveis, todos né? os programas legal. estão sendo colocados. Então, graças aí ao obrigado aí pela dica, Renan Rabelo. A gente já está aqui na escuta. Vamos disponibilizar assim no nosso agregador de podcast. Ó. José Baff curtindo a transmissão. Bruno Alves, Roque da Silva, também na escuta. Sandra Eira, lá de Pádua. Eurípides Francisco Garcia. Por favor, pede a ele falar mais perto do microfone. Novamente, Paulo Eduardo. Fala mais perto do microfone, Paulo Eduardo. Na escuta, Laércio da Silva, da Ana Pedesg, entidade que representa os trabalhadores camelôs com deficiência em Niterói. Na escuta, Silvia Basto, Leônio Pegorim, lá também de Pádua, Renan Rebelo. Heitor, alguma série de selos especiais sobre cidades como São Gonçalo e Niterói? Há alguma série que você destaca atualmente? Olha, nós temos selo sim sobre Niterói, sobre a Ponte Rio-Niterói, inclusive no aniversário da ponte eu vou chamar nosso amigo Braida como convidado aqui na nossa rádio para fazer participação. Ele que é colecionador só de pontes, Paulo, tem coleção de pontes do mundo inteiro, né? Renan Rebelo, essa torre da Embratel é o maior símbolo de Tanguá até hoje. Percebo isso pelas referências dadas para pessoas de fora da cidade. Sempre quando me falam de Tanguá, usam esta torre como ponto de referência. Saudar o Sandro O'Hara, que também está participando aqui conosco, foi ganhador do sorteio que eu vou anunciar aqui daqui a pouco, Paulo Eduardo. Renan Rabelo, imagina esse conteúdo em uma geoaula. Bruno Alves, Adilson Mendes, Renan Rebelo também fala, conteúdo de qualidade feito aqui na nossa região. Nunca tive interesse em ser adepto da filatelia, apesar de gostar da estética dos selos, pois sempre enviei cartas e encomenda nos Correios. Depois desse programa, a partir de hoje, começarei a guardar selo de toda a correspondência que eu receber para pesquisar posteriormente o significado do desenho posteriormente. Legal, isso aí.
Professor Sérgio Oliveira na escuta. Sérgio é nosso apoiador financeiro aqui da Web Rádio. Sérgio Oliveira manda um abraço ao Paulo Eduardo. Mande um abraço ao Paulo Eduardo por mim. Diga a ele que o seu netinho está chegando hoje para brincar com ele. Estou sabendo. José Baff também manda aqui uma boa tarde. Ó. Estamos participando e o programa sendo visto ao vivo pelo grupo do Face Filatelia e Hobby. O Zé Baff é um grande reprodutor aqui do nosso programa, colaborador imenso. Ele tem uma rede de filatelistas, ele está retransmitindo para a sua rede o nosso programa aqui, Paulo Eduardo. Ricardo César Costa, Niara Aureliano, Glória Brito, Douglas Oliveira e Bruno Alves. Obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas. Agradeço aqui em nome do Paulo Eduardo, do jornalista Antônio Figueiredo, em nome da Web Rádio Censura Livre. Foram muitos. Eu que estava fora de órbita aqui, olhando um outro grupo meu, Paulo Eduardo, não vi aqui o número de internautas que está interagindo conosco. Então, continuando aqui, antes de passar a palavra para o Paulo Eduardo, eu quero dizer que eu vou sortear aqui, ó, no final do programa, vou fazer uma pergunta. Paulo Eduardo vai ser o auditor aqui do sorteio, né? Viu, Paulo? Claro. Você está com a tarefa aqui, hein, Paulo? Para a gente sortear essa folha aqui lindíssima de selos postais. Não tem a ver com o tema, é uma folha que eu tenho uma duplicata e vou sortear aqui. Fala o seguinte, esse tema aqui, Paulo, fala o seguinte, ó, é sobre a febre aftosa. É uma folha de 15 selos, muito bonita, patrocínio aqui do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasil livre da febre aftosa, que afeta aí a... É brinde do Almir? É, brinde... o Almir é trabalhador do Ministério, né? Legal. Essa folha de selos, eu vou sortear, vou fazer uma pergunta aqui ao final do programa, e os 3 primeiros ouvintes, Paulo Eduardo, vão participar do sorteio dessa folha de selos. Lindíssima, dá uma olhada, bonito, Paulo. Já vi. Tá? Então, Paulo Eduardo vai auditar aqui o sorteio no final do programa, e a gente vai ter um novo ganhador. Ó. O Luiz Amaral já ganhou 2 prêmios aqui, ganhou 2 livros. O cara é muito sortudo, Paulo. Acerta na bucha. Ele não é hacker, não? Não, o cara é bom mesmo. O cara é fera na filatelia. Tem um programa lindíssimo também, um projeto lindíssimo que a gente vai também publicar aqui. Ó. Douglas Oliveira, nosso apoiador do projeto Primeira Chance. Legal, Douglas é um educador, né? Você ajudou o projeto. Legal, doei. Obrigado, Douglas, pela sua audiência. Nós apoiamos aqui o seu projeto, muito lindo, Paulo. O cara é um grande educador, ele educa ali no Pita, né? Ali no Barro Vermelho, no Pita, ele apoia assim, várias crianças de aulas, material escolar, atividade esportiva, um grande educador. Obrigado, Douglas, pela sua audiência. Vamos prosseguir então aqui no programa Aulas com Filatelia, já agradecendo aqui a todos os ouvintes, todos os internautas, prosseguindo aqui com o nosso amigo Paulo Eduardo, que é engenheiro em telecomunicações, trabalhou na Embratel, conhece muito esse problema aí das telecomunicações no nosso país, e é o nosso convidado, vai prosseguir aqui na palavra. Paulo Eduardo, outro tema aqui que eu achei interessante é uma nota que foi publicada em 2017 pela Força Aérea Brasileira. Diz assim o título da matéria, olha só o título, Antônio Figueiredo. Primeiro satélite brasileiro foi lançado com sucesso às 18 horas e 51 minutos desta quinta-feira, 4 de maio de 2017. Como assim? Primeiro satélite foi lá em 1985, há 35 anos atrás. E há 3 anos atrás, a Força Aérea Brasileira faz essa divulgação. O Paulo Eduardo estava conversando comigo ali fora, a gente batendo papo, fala que esse é um satélite geoestacionário de defesa e comunicação estratégico, SGDC. Paulo Eduardo, traduz para nós aí Porque, na realidade, os primeiros satélites utilizados no Brasil, do sistema Intelsat, era International Satellite, do consórcio que o Brasil era sócio, ele era usado para comunicações internacionais. Através dele nós trouxemos as imagens da Copa de 70, a primeira transmissão via satélite do Brasil. E o Intelsat, na ausência de outros, ele passou a ser utilizado também para comunicação doméstica, naquelas regiões do país em que você não podia superar as distâncias via micro-ondas ou a própria tropa de fusão, e o satélite introduziu vantagens. Conforme a gente já disse anteriormente, na medida em que o uso dos satélites cresceu,
E cresceu também em função das necessidades dos civis, dos militares, em menor quantidade, mas em especial da comunicação social via Rede Globo. O uso crescente dos satélites fez com que os economistas e os engenheiros fizessem uma conta e verificassem. É vantajoso ter um satélite doméstico. O grau de nacionalização no sistema de comunicação via satélite se deu com maior velocidade nas estações terrenas. Porque as estações terrenas, é uma tecnologia mais fácil de você desenvolver. Os receptores e os amplificadores é uma tecnologia mais fácil de você incorporar no seu parque de desenvolvimento científico e no parque industrial. Então, nós fazíamos as estações, os equipamentos das estações. O Brasilsat, ele é um satélite para comunicação primeiro, o Brasilsat A1, primeiro sistema de comunicação doméstica brasileiro, por conta do seu uso, mas não por conta. O satélite em si não tinha tecnologia brasileira. O que o Ministério da Defesa, agora em 2017, já no governo pós-golpe da Dilma, o que a Força Aérea Brasileira está anunciando é o seguinte: nós desenvolvemos no Centro Nacional Aeroespacial tecnologia ligada ao ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e os laboratórios de pesquisa brasileiro. Esse satélite foi desenvolvido com absorção de tecnologia, sim, mas o satélite em si tem tecnologia nacional. Quando se fez a privatização da Telebrás, esqueceram que a Telebrás operava, enquanto empresa estatal do governo brasileiro, ela operava satélite que tinha canais de aplicação exclusivamente militar, de segurança de fronteira, sistema de radares interconectados por comunicação usando os satélites. E você, ao privatizar, você tira do controle do Estado este tipo de comunicação, que em qualquer lugar do mundo jamais estará na mão de iniciativa privada. Se a gente gosta disso ou não, então é uma outra discussão. Uhum. O que aconteceu? Caramba, precisamos dar um papel à Telebrás, e o papel que foi dado à Telebrás, que tinha sido privatizada e que continuava existindo, apenas para gerenciar os ativos, imóveis, etc., que deveriam ser devolvidos à União, inclusive é uma outra discussão, e são prédios valorizadíssimos em regiões nobres, em todas as capitais. Os equipamentos de telecomunicações cada vez ocupam menos espaço. Aqueles espaços monstruosos que nós tínhamos no passado para centrais e equipamentos de telecomunicações não são mais necessários, e esses imóveis passaram a ter um valor imobiliário e não de telecomunicações. A Telebrás era para cuidar disso. Só que com a privatização da Embratel, as Forças Armadas Brasileiras não iam deixar que as comunicações com interesse estratégico e de segurança nacional ficassem na mão do Carlos Slim mexicano, cuja riqueza é questionada por vários. Nós ainda vamos ler muita literatura, como alguém que não tem negócio absolutamente sérios em tudo, mas é o dono da Embratel, da Claro, da NET, da Embratel. É um mexicano. A Telebrás, então, foi ressuscitada com um papel operacional e desenvolvimento do sistema de comunicação via satélite brasileiro, de tal modo que ele não ficasse mais com a Star One, que é a subsidiária do grupo Claro, NET e Embratel, que cuidava de comunicações internacionais. Esses militares, ligados ao Instituto Tecnológico da Aeronáutica, eles desenvolveram, de fato, esses satélites, e o primeiro deles, totalmente desenvolvido, o satélite, não é o lançamento, totalmente desenvolvido no Brasil. Para que nós pudéssemos dominar o ciclo completo de utilização de satélite de comunicação, nós deveríamos estar desenvolvendo, como começamos a desenvolver e fabricar, o satélite em si, o veículo lançador, ou os lançadores via desenvolvimento científico da base de Alcântara, que nós fizemos antes. Então, o desejo do governo brasileiro é nós termos autonomia tecnológica ou não, para, a partir de 2017, com esse primeiro satélite, que tem função de segurança e de comunicação doméstica, nós temos interesse em continuar lançando mais satélites.
ocuparmos as posições orbitais às quais nós temos direito por acordos internacionais e promover esse conhecimento científico e tecnológico nessa área, o Estado brasileiro tem noção do significado disso para o futuro do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil? Eu, Heitor, sinceramente, é isso que eu quero e sei que você quer, e vários de nós queremos, mas eu tenho dúvida, porque um governo que tem horror ao saber, um governo que diz que escola é um lugar onde se faz orgia. O livro tem muitas palavras, né? Que o livro didático das crianças brasileiras tem que mudar porque tem muita coisa escrita. Um governo que diz que universidades públicas são espaços de orgia e balbúrdia. Um governo que não tem capacidade de respeitar o presidente de um dos maiores centros. E tão logo ele detectou o aumento da queimada no Amazonas. Foi demitido um dos mais considerados cientistas brasileiros no mundo inteiro, que inclusive recebeu menções e prêmios após a sua demissão. Sim. Então, um governo que tem horror ao conhecimento, que tem horror ao saber, que tem horror à universidade pública, até porque ele demonstra, através do seu presidente atual, a completa ignorância sobre todo e qualquer assunto, que não pôde sequer considerar o que o mundo e como o mundo olha para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, e a sua capacidade, assim como o Butantan e outros institutos de pesquisa, Vital Brasil aqui na nossa cidade vizinha, minha, Niterói, um governo que não consegue nem perceber a admiração que a ciência no mundo inteiro tem pela nossa Fiocruz, capacidade de desenvolver vacinas, etc., eu tenho dúvida que o governo, que não tem capacidade de verificar a importância da educação, da cultura e do desenvolvimento científico, é impressionante que um governo, impressionante com SS ou com C, é impressionante que esse governo esteja querendo o que nós queremos para o desenvolvimento do Brasil. Sem dúvida. Eu também tenho essa dúvida, Paulo Eduardo. Mas seguindo aqui, nossos ouvintes internauta, Paulo Eduardo, olha, o Douglas insiste aqui na pergunta: Heitor, há alguma série de selos sobre São Gonçalo? Olha, no momento eu não sei responder. Eu creio que não tem uma série. Pode fazer uma pesquisa aqui no Google, tio Google, ou tia Google. Eu vou fazer depois. Eu creio que possa ter cartões postais que remetem. Série eu sei que não tem, Paulo, porque a série são publicadas pela Comissão Nacional de Filatelia, né? Ele é divulgado anualmente. Eu ainda não tenho esse conhecimento, vou pesquisar, né? Mas eu sei que tem muitos... Cartão telefônico tem. Cartão postal, cartão telefônico, sim, é cartofilia, né? Telecartofilia, um outro tipo de colecionismo, tá? Mas selos em série, me parece que não tem. Mas pode ter, inclusive, cartão postal, tá? Eu sei que tem das barcas em Niterói, Paulo, tem uma série... a Ponte Rio-Niterói, né? O MAC tem, com a publicação ali do seu... Pode ser que tem o próprio Caminho Tem vários, Caminho Niemeyer, tem sim, isso tem, né? Bom, lá, continuando ainda o nosso ouvinte internauta, Deusa Volpe, na escuta, que é apoiadora do projeto da Web Rádio Censura Livre, Cid Reis, Márcio Silveira da Silva, José Carlos Lima, André Kadoshi, ou Kadoski, Pablo Queiroz, Luciana Bueno, dos Reis Fernandes. Vamos lá, ó, quem está na escuta, faz o favor, tem que registrar no seu celular o nosso número do WhatsApp, o número do WhatsApp da emissora, porque na hora do sorteio, inclusive, fica mais fácil de responder pelo WhatsApp. Os 3 primeiros que responder a pergunta, que vai ser muito fácil, nós vamos sortear aqui a folha de selos, ok? Folha de selo aqui. O docinho também vai ser sorteado? Como é que eu vou mandar o doce lá para Rondônia, por exemplo? Eu vou comer esse doce aqui no final do programa, Antônio Figueiredo. Não sortear nada. Sorteio é só do selo. Vamos receber a resposta, né, para concorrer ao sorteio pelo WhatsApp. Antônio Figueiredo, qual é o número do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre? Bom, os nossos ouvintes podem registrar aí no seu celular, no smartphone. O WhatsApp é o 21, é o código de área, 998336490. 21, código de área, 998336490.
6490, Heitor Fernandes. Obrigado, Antônio. Antônio, aproveitando o ensejo, vários apoiadores aqui do projeto estão entrando em contato conosco e fazem questão de afirmar: sou apoiador do projeto da Web Rádio Censura Livre. Como é que faz para as pessoas aqui apoiarem o nosso projeto? Você tem divulgado aqui, né? A gente tem uma conta corrente para receber doações. Como é que faz para contribuir com o projeto como um todo, além de conhecer? Fala aí, como é que faz? Bom, se quiser conhecer um pouco mais do nosso projeto, pode mandar mensagens de áudio ou de texto para esse WhatsApp que eu falei há pouco, mas se já sentir interesse e vontade, né, de nos apoiar financeiramente, a gente agradece qualquer valor, depósito ou transferência. O nosso banco é o Bradesco, agência 6.666, 4 vezes número 6, conta corrente 5602-2, 5602-2. Qualquer valor ajuda o projeto. Qualquer valor. Nós temos também o CNPJ. Legal. Para você, né, que às vezes a pessoa vai fazer uma transferência e necessita do CNPJ da Web Rádio Censura Livre. 32-954-696 1000 ao contrário, 81. Vou repetir, então, o CNPJ da clwebradio.com, né? Web Rádio Censura Livre. 32-954-696 1000 ao contrário, -81. Muito obrigado, Heitor. Nada, eu que agradeço. Paulo Eduardo, tem uma pergunta aqui para você, ó. Tem aqui ainda, curtindo nosso programa, Marcelo Retori, Janildo Luiz de Souza e o Renan Rabelo faz uma pergunta ao Paulo Eduardo. Paulo Eduardo, é possível pensar em desenvolvimento de telecomunicação pública a partir das prefeituras? Por exemplo, criar cursos voltados à tecnologia de aplicativos, pensada para a necessidade da própria região? Isso seria uma forma de capacitação profissional e também uma forma de gerar recursos ao município. O que você pensa sobre isso? Não, telecomunicações significa comunicação à distância. Tele é de distância. Por isso é que a organização de sistemas de telecomunicações vão além das fronteiras do que seria uma comunicação local. Se você olhar na rua, você tem pessoas, trabalhadores ligados à área de segurança de loja, de shopping, todos eles têm comunicação, é para se comunicar com o camarada que está no outro quarteirão, etc. Então, o desenvolvimento do conhecimento na área de telecomunicações, seja no nível superior, seja no nível técnico, ele é bem-vindo porque nós precisamos desenvolver o conhecimento em todas as áreas, eletrônica, mecânica, mecatrônica, etc. A gente precisa formar as nossas crianças não só para o mercado, mas nós precisamos ter algo mais do que a formação para o mercado, o tal ambiente de trabalho. Nem sempre aquilo que o mercado quer de nós é o que é melhor para a sociedade. Nós estamos vivendo num mundo estruturalmente desempregador, em que cada vez mais o tradicional trabalho está sendo atacado. Em alguns países do mundo, a defesa ou o ataque ou o estabelecimento de condições e de regras duras para o uso de aplicativos estão acontecendo exatamente por conta da necessidade de defesa do trabalho e do mundo do trabalho. Se nós não tivermos empregos estruturalmente olhados enquanto empregos estruturados para o conjunto da humanidade, o que nós vamos evoluir pode ser que não seja nem no horizonte da minha geração, nem da geração do meu neto. Mas para as próximas gerações é um mundo em que nós teremos concursos para advogado, para juiz, para promotor, para dirimir conflitos e para a polícia, para conter a barbárie que se estabelecerão nas ruas com os miseráveis sem trabalho, etc, etc. Então, no plano local, o que nós temos que ter é uma educação plena, coisa que nós não temos. Não tem na minha cidade de Niterói, não tem em São Gonçalo e não tem em boa parte do Brasil. É uma educação pública que desperte não só o conhecimento da matemática, o conhecimento da geografia, o conhecimento da técnica, da robótica, etc. Temos aulas de robótica em escolas públicas de Niterói, mas que desenvolva plenamente as capacidades das crianças
para que as crianças possam saber se elas forem boas em música, em teatro, em capoeira, em judô, em dança, em arte, em teatro, elas possam se descobrir. Isso você só vai ter como escola com educação integral. A educação integral não é depósito de escola que fica lá o tempo todo para papai e mamãe trabalhar e pegar de noite. Educação integral é algo mais do que isso. É evidente que uma outra discussão associada à telecomunicação ou à comunicação, a gente deveria aprofundar, que é, e infelizmente nós tivemos retrocessos gravíssimos, ao contrário do que esperávamos lá no final da década de 80, que é a democratização dos meios de comunicação. Isso. Tem muita gente que acha que comunicação social são antenas de televisão ou telefone, que eu falo daqui e da acolá. É evidente que comunicação passa por meios de comunicação. É uma concessão também, né? Uma concessão, etc. Aliás, uma coisa relevante para nós tratarmos da questão da comunicação social, e é a democratização de rádios comunitárias como essa, de televisões comunitárias como essa, que além de tratar as coisas do planeta Terra e da galáxia, está tratando coisas locais, do dia a dia, locais, de interesse local. Para você ter uma ideia, e aí fazer uma comparação absolutamente existente em todos os livros para quem quiser pesquisar, no início da década de 90, final da década de 80, início da década de 80, as estatísticas de número de telefone por 100 habitantes eram, nos países desenvolvidos e considerados de democracia liberal, social-democracia, o número de telefones por 100 habitantes era praticamente igual ao número de televisores por 100 habitantes. Percebe aonde a gente vai chegar, para depois chegarmos na comunicação. Sim. Ao contrário, então, se você olhasse o perfil estatístico do número de telefones por 100 habitantes e televisores por 100 habitantes, na Europa e nos Estados Unidos, esses números basicamente batiam. Se você olhasse nos países de regime ditatorial, como a União Soviética, que nunca praticou o socialismo dos sonhos, e sim o socialismo real, com uma série de questionamentos que nós próprios socialistas apontamos, na União Soviética, todo mundo tinha televisão, quase ninguém tinha telefone. E quando se desenvolveu no Brasil o modelo pós-65 de desenvolvimento da comunicação social ancorado no desenvolvimento das telecomunicações, para a comunicação social, cobrando quase nada, todos os meios foram entregues. Mas para a população em si ter telefone, estou falando telefone fixo, estou falando telefone celular, para a população ter telefone, ela tinha que ter dinheiro para entrar num plano de expansão. Sim. O que significa você poder ter televisão na sua casa e não poder ter obrigatoriamente, estou falando lá atrás, ter um telefone fixo na sua casa? Porque os meios de comunicação permitiam que a propaganda e a comunicação saísse de uma única boca para todos os ouvidos. Enquanto ter telefone em sua casa significa a possibilidade de você conversar. Conversar, trocar ideia, conspirar e organizar a luta contra um regime eventualmente opressor. A ditadura militar desenvolveu as telecomunicações no Brasil. Sim. Mas desenvolveu as telecomunicações no Brasil tendo como prioridade a expansão da base da comunicação social, através de Rede Globo e as concessionárias de televisão, e não obrigatoriamente através da possibilidade de comunicação via telefonia das pessoas. O paradigma é quebrado porque o interesse da indústria e o interesse do desenvolvimento científico e tecnológico fez com que nós tivéssemos na nossa mão um computador que se chama telefone celular. A tecnologia avançou a tal ponto que se tornou inevitável o número de telefones no Brasil. Telefonia celular no Brasil. Nós temos mais telefone celular no Brasil do que habitantes.
O que significa isso? Significa que o país e a realidade do país, nós somos um país que tem a maior quantidade de telefones celulares do planeta, tem a possibilidade, pelos aplicativos, se comunicar, mas não tem a possibilidade de ter uma comunicação social que discuta, inclusive, uma educação integral, que discuta o problema da água do Guandu. Nem falo. Se os meios de comunicação podem filtrar sem controle social aquilo que leva para a nossa casa de comunicação, a rádio e TV comunitária e a comunicação social no âmbito do município é vital. Em Niterói, por exemplo, não sei a realidade de São Gonçalo, em Niterói foi aprovado já há algum tempo atrás a Constituição, e não saiu do papel, a Constituição de um canal público, para que os problemas do povo, os problemas da comunidade pudessem ser tratados nesse canal, assim como, com liberdade, nós estamos tratando, a partir de um tema da filatelia, estamos tratando um tema de telecomunicações. Eu só posso fazer isso na comunidade de Jardim Catarina, de Icaraí, do Caramujo, de Charitas, de Jurujuba, do Rocha, Bandeirantes, etc., se eu tiver, com apoio institucional e político, o amplo desenvolvimento da comunicação social a partir do plano local. É muito importante a gente ouvir notícias em tempo real que está acontecendo o Brexit, da China com um vírus novo, mas é importante a gente poder discutir a nossa realidade local e interferir sobre ela. Só a comunicação social local pode interferir na alteração da realidade local. Paulo Eduardo, a gente já está indo para a etapa final do nosso programa, mas antes de passar aqui para o bloco final, que eu vou te perguntar sobre a Anatel, sobre as agências de um modo geral, agências, né, de fiscalização, suposta fiscalização. Mas antes disso, eu vou ler aqui um textão que o Renan Rebelo mandou. Isso, olha, o cara é bom, Paulo, tá mandando aqui várias perguntas para você, hein, ó. A Glória Brito também está na escuta conosco, Sabrina Costa Oliveira, e o Renan fala o seguinte, Paulo, vou ler o textão dele, hein. Pode mandar aí a mensagem, Renan, não estou te pedindo. Censurando. Censura não, o programa é sem censura, censura livre. Renan Rebelo, Paulo Eduardo, como pensar em seguridade social a pessoas que trabalham com aplicativo como Uber, iFood, entre outros, já que são meios frutos de desenvolvimento de telecomunicação, porém, tem como efeito colateral a instabilidade ao trabalhador. Luciano Bueno também está na escuta. O Renan continua aqui, ó. Paulo Eduardo, dentro dos municípios há distâncias, as fronteiras invisíveis, por exemplo, citando Niterói, quem é do Caramujo, o Engenho do Mato, muitas vezes não tem diálogo com outras zonas da cidade, e nem com o poder executivo e legislativo da cidade. Dessa forma, um polo voltado ao ensino e fomento de criação de aplicativos, entre outras esferas da telecomunicação, além de capacitar o cidadão local ao mercado, também poderia dar um retorno democrático ao munícipe, além de criar demandas ao serviço público local para chegar em lugares além do centro e zona sul. O que pensa sobre isso? Há algum debate no sentido na Câmara ou alguma outra esfera em Niterói? Vejo com bons olhos pensarmos na tecnologia como forma também de incluir, além de lucrar. Antes de passar a palavra para você responder, Paulo, eu vou falar que também está na escuta conosco a Fátima Gonçalves da Mata, que é de Maricá, cidade vizinha aqui em Niterói, em São Gonçalo. Luiz Amaral, sobre São Gonçalo não existe selo postais. Consultei pelo Conect. Conect é uma boa fonte de referência. Se houver peças filatélicas, serão relacionadas a envelopes ou carimbos relacionados ao local, cartões postais ou selos personalizados locais. Obrigado, Luiz Amaral, pela pesquisa aí, ao vivo. Sabrina Costa de Oliveira também nos dá boa tarde. Censura livre. Fátima Gonçalves da Mata, dá boa tarde, agradecemos a audiência. Renan Rebelo, qual seria o papel dos vereadores nessa questão de desenvolvimento da telecomunicação pública? Uma pergunta global que o Renan Rebelo manda ao Paulo Eduardo. Paulo Eduardo responder, nós vamos para outra etapa do programa e depois então fazer
o sorteio que já está chegando ao final do programa. Paulo Eduardo, a palavra é sua. Vou tentar falar perto do microfone o mais rápido que eu puder. Apesar de ser difícil. Em primeiro lugar, é muito complicado você imaginar que no ambiente da democracia representativa e não na democracia direta, em que o povo é sujeito do processo de criação e de estabelecimento de legislação, é muito difícil você imaginar a capacidade dos vereadores de interferir diretamente nisso, a não ser falando, gritando, defendendo. Eu e alguns poucos vereadores de Niterói defendemos um canal público, um pedido de concessão, qualquer que seja a tecnologia digital ou não, para que nós pudéssemos ter um canal público que fosse custeado pelo poder local, prefeitura, câmara, etc., mas que não tivesse o controle social, administrativo, político administrativo da prefeitura. O controle tem que ser por um comitê da sociedade. É o único jeito de ter. É evidente que essa ideia tem dificuldade para prosperar. É bom lembrar que não são marcianos que elegem vereadores de São Gonçalo, de Niterói, etc. É o povo de Niterói que elege vereador em Niterói. Exatamente. E é o povo de São Gonçalo que elege vereador de São Gonçalo. Eu tenho, em relação à Previdência, nós recebemos na Câmara de Niterói uma comissão de meninos do iFood, reclamando que eles não têm nada. Olha só, pessoal, não tem nada, um monte de gente, inclusive os motoristas de Uber. Sim. Quando os aplicativos para transporte apareceram, eu defendi, entre vários, eu não sou prefeito, mas se fosse prefeito, não sou. Eu defendi que a prefeitura contratasse alguns cabeludos que estão jogando Pokémon ou coisas parecidas e que dominam a tecnologia sem nunca ter ido à universidade. O menino que desenvolveu o Easy Taxi, que foi comprado depois pela Google, é um menino de Niterói, ficou rico vendendo aplicativo, nunca entrou numa universidade e dominava o aplicativo. Então, eu defendia, contrata alguns meninos desses, independente do preconceito em relação às suas cabeleiras, né, a capacidade dele. Monta um grupo de trabalho e desenvolve o aplicativo para a prefeitura, porque é inaceitável que o motorista de Uber, por exemplo, que transporta pessoas tal qual transporta o taxista, esteja submetido a regras e controles diferenciados. Se todos são iguais perante a lei, Heitor, eu não posso ter um trabalhador que transporta pessoas no Uber e sendo submetido a um conjunto de regras e o que transporta via táxi a outro conjunto de regras. Isto não é constitucionalmente sustentável. Agora, eu defendi que nós fizéssemos um aplicativo e cobrássemos 5%. Os meninos do Uber, com todo o risco de ser assaltado, de bater, de perder o carro, etc., eles dão ao dono do aplicativo, em média, 33%, 35%. Nossa. Eu, quando comecei a trabalhar na Embratel, eu vou correr muito, eu entrei numa equipe de 25 pessoas, 10 engenheiros e 15 técnicos de nível médio, nossa tarefa era fazer projetos de engenharia. Esses projetos, Heitor, e olha que a Embratel tinha um computador para cada empregado. Mesmo aqueles computadores de caixote que a gente viu aqui no selo. Nós fazíamos projetos de redes nacionais que demoravam 3, 4 meses para serem feitos. Aí chegava lá um valor final que tinha que ser mostrado, o diretor que mostrava para o presidente da Embratel, que mostrava para o diretor da Telebrás, que mostrava para o presidente da Telebrás, que mostrava para o ministro, e o ministro dizia, o presidente da República falou que tem que cortar, não pode ser 50 milhões de dólares, tem que ser 45. Aí você voltava, igual no Exército, né? O general, aí vai para o capitão, aí vai para o tenente, até chegar no soldado raso, que somos nós, aí a gente gastava mais alguns meses para adequar. Quando eu saí da Embratel, quase 3 décadas depois, eu sozinho fazia o equivalente a 10 redes, que no passado eu levava meses para fazer com uma dezena de colegas. Porque a tecnologia colocada a serviço do trabalho, fazia com que os trabalhadores pudessem render muito mais, com muito maior velocidade, o que significa, e ganhando, às vezes, muito menos. Eu acho que, no ambiente de uberização da economia, os governos e os governantes têm que atuar em defesa do trabalho. Sem dúvida. Porque não tem segurança alguma. Hoje em dia já tem até menino com patinete elétrico
está entregando comida em casa. Absurdo. E se a sociedade não se proteger, e aí não é uma discussão local, a discussão local pode ser articulada pela Câmara de Vereadores, com a Câmara de Vereadores de São Gonçalo, com a Câmara de Vereadores de Itaboraí, levar para a Assembleia Legislativa, as Assembleias Legislativas discutirem aquelas que tiverem compromisso com o trabalho e assim fazer. Não tem condições da gente imaginar que conseguiremos o que nós precisamos conseguir sem luta. Sem... Por quê? Porque o tempo inteiro nós temos um conjunto de reformas em curso, reforma trabalhista, que precariza as condições de trabalho. Nós temos trabalhadores em atividades essenciais. Em Niterói, por exemplo, até hoje, trabalhadores do setor de saúde trabalham com recibo de pagamento de autônomo. RPA? Então, quando o companheiro Rebelo, né, o Rabelo, perguntou sobre a possibilidade de proteção e de segurança, eu acho que todos os trabalhadores estão sem nenhuma defesa. A própria Justiça do Trabalho, em vários encontros e seminários que eles discutem, eles são sistematicamente atacados. O Guedes fez uma declaração recente, o ministro da Economia, depois se arrepende, Sim. dizendo que o funcionário público é vagabundo, Sim. parasita. Então, se você tem governantes que refletem um pensamento extremamente preconceituoso, como se não tivesse funcionário público na Alemanha, como se não tivesse funcionário público na Finlândia, etc, etc. Esse mundo é um mundo que está contra o mundo do trabalho, é um mundo que está evoluindo rapidamente para a eliminação de direitos. E para lutar contra a eliminação de direitos, a gente tem que se organizar nos nossos sindicatos, com certeza. associação de bairro. Por falar em Guedes, Paulo, esse que chamou os servidores públicos de parasitas, também chamou os trabalhadores dos Correios de gafanhotos do seu fundo de pensão. Logo ele, né? Sobre o fundo de pensão. Mas é um capítulo à parte. Paulo Eduardo, antes de passar aqui a palavra para você no bloco final, para você falar sobre a Anatel, eu vou ler aqui quem continua na escuta conosco. Obrigado, Renan, pelas suas contribuições, foram muito valiosas, enriqueceu aqui o debate conosco. Paulo Eduardo também respondeu muito bem. Paulo Eduardo, você não sabe, um amigo nosso que manda aqui um abraço para mim e para você. Vou te dar uma dica, hein? Ele era de Niterói, está lá no Rio Grande do Sul. Era de Niterói, está no Rio Grande do Sul? Era de Niterói, está no Rio Grande do Sul. Advogado, senhora. Oni? Oni Araújo. Um abraço, Oni. Obrigado, Oni Araújo. Grande abraço. Encontrei o Oni perto da minha casa, um dia que ele veio um casamento, ali em Charitas. Legal. Ele se hospedou no Solar do Amanhecer. Não estou fazendo propaganda, não. Legal. Aliás, legal. Solar do Amanhecer, se quiser ajudar com a contribuição ali para o programa, é bem-vindo, é bem-vindo. O Antônio Figueiredo já deu a dica. O Oni foi o cara que me captou, rapaz. O cara muito importante. Oni, muito obrigado pela sua audiência, muito legal a sua participação. Na escuta conosco também, José Labre, lá de Araruama. O Renan pergunta, como faço para participar do sorteio de selos? Muito fácil, Renan. Primeiro você vai anotar o número do nosso WhatsApp, porque a resposta vai ser por WhatsApp. E depois você tem que ser rápido no gatilho. A pergunta vai ser muito fácil. Pergunta de ensino médio, muito fácil. Passa fácil no Enem. Aí tem que ser rápido, né? E aí participa. Os 3 primeiros que responderem, nós vamos botar o nome aqui, sortear no saquinho e vai participar do sorteio, bem rápido. Paulo Eduardo vai auditar aqui o nosso sorteio. Né, Paulo? Paulo, para a fase final dessa pergunta, antes do sorteio, para que serve as agências de fiscalização se não fiscalizam absolutamente nada? Está aí o exemplo da SEDAI, né? Para não dizer outros. A Anatel, por exemplo, qual é o papel da Anatel nesse processo das telecomunicações? Para fechar o bloco. O conceito e a introdução de agências de regulação no Brasil é um conceito importado dos Estados Unidos. Só que as coisas no Brasil, a importação dessas teses, desses conceitos, eles são sempre importados pela metade de acordo com os interesses de quem manda, dos governantes e mandantes de plantão. Eu vou dar um exemplo, fazer uma analogia perfeita. Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos é proibido você ser dono de rádio, televisão e jornal. No Brasil, você pode ser dono de rádio, televisão e jornal. Mais alguma coisa. E mais alguma coisa. E, além do mais,
ainda consegue influenciar pela quantidade de deputados e senadores que ajuda a eleger, para que eles sejam isentos de tributo quando fazem propaganda nos seus próprios veículos. Então, um jornal que faz propaganda na sua televisão, ele tem desconto por conta da publicidade. As agências, todas elas no Brasil, elas copiaram o modelo americano, mas não funcionam com o modelo americano, não tem independência. Não raro, o mandato de um conselheiro de uma agência dessa, quando acaba, ele volta para trabalhar e vai trabalhar aonde? Vai trabalhar naquela concessionária, naquela prestadora de serviço que ele fiscalizou. Então, ele vai ter sérias dificuldades para fazer fiscalização adequada. Você vê isso com a Enel. Você vê a quantidade de interrupção. A Enel é campeã, as empresas de telecomunicações e as empresas de distribuição de energia elétrica, não apenas ela, mas também distribuição de água, tratamento de esgoto, elas são alvo de grandes reclamações, mas têm uma capacidade enorme de conseguir obter vitórias judiciais que mantêm o status quo dos seus interesses. Vou dar um exemplo concreto. Em Niterói, há muito tempo atrás, em conjunto com a Universidade Federal Fluminense, em conjunto com o Ministério Público, e em conjunto com o governo da época, era o Godofredo, o Ministério Público era Marcelo Burratem, um ex-advogado da Embratel, nós desenvolvemos uma lei que protegia a saúde das pessoas das radiações das antenas de celular, das antenas, rádio base. Articulou-se a UF, o governo local na época, a Câmara e o Ministério Público. Então, logo a lei foi estabelecida, eles entraram na Justiça e conseguiram cancelar, porque isso era uma matéria para ser legislada pela União. Verdade, mas alguém na União fez? E por mais que os estudos sejam polêmicos e tenha controvérsia, tem indícios claros que essas radiações causam problemas para a saúde de algumas pessoas. Por isso a prevenção. A Embratel, por exemplo, pagava aos trabalhadores que trabalhavam com micro-ondas, pagava um adicional e fazia exames periódicos para aferir alguma mudança na saúde ocupacional daquele trabalhador. Então, o papel das agências, e aí são todas, as agências que fiscalizam águas, energia elétrica no Rio de Janeiro. O atual presidente Hélio Cabral da SEDAI, que, aliás, o governador quer privatizar. Cuidado, povo. O camarada é engenheiro indiciado nos processos de destruição de Brumadinho e Mariana. Pois é. Só que ele é do partido do pastor Everaldo, ao qual o governador Witzel pertence. Então, ele botou o seu correligionário... Está tudo em casa. Na presidência da SEDAI. O Sindicato de Engenheiros tentou tirar algumas vezes e não consegue. E aí o governador, na primeira reação, em relação à contaminação da água, ao distribuidor aos cariocas, a primeira coisa que ele disse, sabotagem. Mas quem foi o sabotador? Cara de pau. Senão ele que botou o tal do Hélio Cabral na presidência. E pior, reitor, que a boa parte da população não sabe. Desconhece também. A SEDAI tem um protocolo que impede a entrada da água contaminada no rio quando ela é percebida. É um protocolo, não precisa pedir autorização a ninguém, é proibido. Eles fecham as comportas e as águas não entram. Adivinha quem deu a ordem para que as águas poluídas entrassem com a tal alga? O Hélio Cabral, que é o presidente da SEDAI. E aí, pior, quando ele diz que tem que privatizar a SEDAI, ele diz assim, mas calma, pessoal, nós não vamos privatizar a produção. A produção vai ficar com a responsabilidade do Estado. Em outras palavras, ele vai manter como tarefa do Estado cuidar das águas poluídas dos mananciais que entram em Guandu, tratar a água quando ela entra em Guandu, tratar e deixar ela bem limpinha, e na saída, a água limpa, ele vai entregar alguém para ganhar dinheiro vendendo água limpa. Mais uma do Cabral. Então, mais um Cabral, né? Mais um Cabral. De Cabral em Cabral, o Rio vai mal. De Cabral em Cabral, o Rio vai mal. Paulo Eduardo, obrigado pelas suas contribuições. Foram muito boas aqui. O reconhecimento aqui do nosso público, nossos ouvintes, só confirma isso, né, Paulo? Você vai ser o nosso convidado aqui para outros temas do programa.
ao Rio, chamar o Oni aqui para Claro. matar a saudade. O Nick, ó, manda um Grande advogado Oni, trabalhista. manda um abraço para vocês e muita saudade, muitas lutas conjuntas em Niterói. Seguimos. Valeu, Oni. E atualmente, você sabe o que ele trata? Na luta dos quilombos. lá no Rio Quilombolas Grande do de Sul. Rio Grande do Sul. Eu tenho acompanhado as postagens dele. Valeu, Oni, muito obrigado. Rosane Figueiredo também na escuta conosco. Agora, Paulo Eduardo, nós vamos para o sorteio. O grande sorteio aqui da Folha de Selos. Ó, eu vou fazer a pergunta que é muito fácil, só vou falar uma vez. E os primeiros 3 que responderem corretamente, nós vamos anotar o nome aqui, botar no saquinho e sortear. Não é sorteio da FIFA não, hein, Paulo Eduardo? Aquele sorteio da FIFA é... Estava lá. Cabral tá no sorteio da FIFA, né? Por falar em FIFA, falar em futebol, Paulo Eduardo, você foi também receber lá o Honda? Não, olha só, é gozação. É um programa sério. Programa sério. Eu sou um botafoguense. Eu Treinei sei. toda a minha vida na derrota, por isso que eu tenho um Cara, caráter já firme. fica na defensiva, para falar de futebol, Mas é já fica na evidente, defensiva. cara. Chegou o Honda. Eu Se- sou do Zenza Civic. Não, mas sabe que o Honda, ele tem uma grande referência no Japão, né? Quem foi lá no Japão ensinar futebol? Zico? Ah, claro. Zico. Ele já chegou aqui falando Zico, pô. Nem falou Pelé, né? Não, falou Zico, claro, viu? Com certeza. Paulo Eduardo, então, feita aí a brincadeira para descontrair, vamos a sorteio, sorteio é sério, hein? Lá vai a pergunta, pessoal. Os 3 primeiros que responderem, Antônio Figueiredo já está ali, pronto para passar aqui o nome. É muito fácil, Paulo Eduardo. Paulo Eduardo já falou aqui, já deu a dica na explanação dele. O edital também já falou aqui, já deu a dica e é fácil. E não precisa nem recorrer ao Google. É muito fácil, ó. Paulo Eduardo, você não vai dar cola não, Paulo. Pode dar cola não. Professor que dá cola. Capital do país onde foram lançados os satélites Brasilsat e o SGDC. Qual é a capital daquele país onde foram lançados os satélites? Já tem resposta? Ah, o pessoal está mais devagar, cara. Qual é a capital do país onde foram lançados os satélites Brasilsat e o SGDC? A sigla aí do satélite... Como é que é o nome do cara, Paulo Eduardo? Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas. Qual é a capital do país? Nós falamos país. O país foi falado. Agora, a capital... Tem que lembrar. Já tem a resposta? Manda para mim aqui. Eu não vou poder anunciar ainda, para ninguém colar, né? Já tem um concorrente. Quem é o cara? Quem é o... Luiz Amaral não é mole não, pô. O cara é fera. O cara é fera. Cadê? Manda para mim. Ó, o Renan Rebelo. Eu pensava que o Paulo Eduardo era flamenguista como você, Heitor. Tá vendo, Paulo Eduardo? Ô, Luiz Amaral fez a resposta certa, Paulo Eduardo. Paulo Eduardo vai escrever o nome daqui, ó. Luiz Amaral. Luciano também respondeu? Ah, Luciana é fera também. Também acertou, Luciana. Luciana é do São Carlos, no interior de São Paulo. Legal. E o Luiz Amaral lá de Divinópolis. São 2 sortudos, já ganharam, já foram sorteados aqui nos programas anteriores, Paulo. Sempre tem um sorteiozinho aqui para os nossos ouvintes. Sadal respondeu? Sadal também já foi ganhador. Ó. Só ganhador que está respondendo? Ah, o pessoal está devagar aí na resposta. Quem foi que respondeu primeiro? Zé Baf ou Sadal? Pela ordem. Depois, Luciana. Então manda aí. O terceiro foi o Sadal. Tá certa a resposta dele? Manda aí. Vamos lá. Capital do país onde foram lançados os satélites. Manda aí a resposta do Sadal. Pô, gente, isso aí não é nem ensino médio. Aí, acertou também. Sadal, então, é o terceiro concorrente. Ô, Zé Baf, cochilou aí, pô, foi o 4º colocado? Dessa vez, Zé Baf não vai participar, ó. Isso, então vamos fazer o sorteio aqui, ó. Paulo Eduardo é nosso auditor. Eu vou dobrar aqui os papeizinhos. Cadê? Não. Já dobrou, Paulo? Eu dobrei um. Dobra aí, dobra 2. Eu vou deixar com o auditor, não vou nem meter a mão. Isso, vamos lá. Ah, Renan, cochilou, hein? Demorou a responder, pô.
Foi consultar o Atlas? Não é possível. Mas só para dizer se ele É. ou não. Diga aí a resposta. Olha, a resposta correta foi Cayena, é a capital da Guiana Francesa. Cayena a gente não falou aqui, mas é fácil saber, né, gente? Quem? Ouvinte novo? Ouvinte, nós demos uma dica. Tem que ser pelo WhatsApp, tem que anotar, deixar aí já na memória do telefone. Respondeu, Cayena? Quem é o ouvinte? Coloca o nome aí, pessoal. Coloca o nome. 19? Campinas. Campinas? Campineiro, campinense. Vamos lá então, ó. Renan respondeu certo, José Bafo respondeu certo, mas vale a regra clara. São os 3 primeiros concorrentes. Então serão concorrentes Luiz Amaral, Luciana e Sadal. Vamos lá, Paulo Eduardo, mostra aqui para a câmera. É claro, eu vou aproveitar e mandar um abraço para o Arnaldo César. Seu cunhado, né? Meu cunhado. Mostra aqui para a câmera, Paulo Eduardo. Ó, tá aqui. Aí, ó. Não é aquele sorteio da FIFA, não, né? Pode escolher um aí, Paulo Eduardo. Mostra para a câmera. Nem estou olhando. Ó. Pegar umzinho aqui. Vamos lá. Quem é o ganhador ou ganhadora? Porque, enquanto auditor, se ele vai ler direito. Isso. Ele pode também trocar o nome na hora da leitura. E o ganhador é Sadal. Os últimos serão os primeiros. Sadal é o ganhador da folha de selos. Que os outros nomes Isso, vamos lá. Como bom auditor, vamos lá. Outro. Sadal é o ganhador. Luiz Amaral também concorreu, mas ficou em segundo. E Luciana também, nossa concorrente. Então, nosso ganhador, mais uma vez, é o Sadal. Sadal é o ganhador da folha de selos. Cadê a folha? Cadê a folha? Está aqui. A folha de selos aqui sobre Brasil Livre da febre aftosa. Está aqui, ó. Legal. Participem do próximo programa. Próximo sábado estaremos aqui. O Antônio Figueiredo trouxe um docinho aqui, falou que era para sortear. Mas, Antônio, não sortear não. Eu vou dividir aqui com o Paulo, a gente está no rango aqui. Vamos comer esse docinho, Paulo Eduardo? Não deu tempo da gente almoçar. Depois do programa? Não deu, cara. Fala aí, o docinho foi da... Diga aí, Antônio Figueiredo. Chá da Clara. Fala para nós, como é que foi lá o chá? O papai e a mamãe, futuros, né? Uhum. Chá lá de fraldas. Né? Mas o docinho é seu e da Daisy? Não, mas pode ficar. Que legal. Vou dividir com o Paulo Eduardo aqui, isso, pô. A gente vai... Vai, Paulo. Né? Já não vamos sair no 0-0 no programa, hein? O papai é Carlos e Thaís. Valeu, Carlos. Parabéns aí pelo chá. Carlos e Thaís, parabéns pelo chá da Clara. Foi hoje, dia 8 de fevereiro. Paulo Eduardo, manda uma mensagem final para os nossos ouvintes, nossos internautas. O projeto, Paulo, Aulas com Filatelia, ele tem esse objetivo, né, de pegar os filatelistas, participar aqui do programa, também ganhar os professores, para levar esses assuntos para dentro da sala de aula, como bem propôs aqui o Renan. Esse é o objetivo do projeto que eu desenvolvi, né? Eu tomei vergonha, Paulo Eduardo, finalmente estou concluindo o meu curso de História, antes tarde do que nunca, né? Então, agreguei história postal da filatelia. Mas você gostava muito da escola, por isso você queria ficar mais tempo lá, não é? Exatamente. Aí eu peguei esse tema, agreguei na história postal e estou desenvolvendo, né? E quero desenvolver mais ainda e estou recebendo muita contribuição de filatelistas, muita contribuição também dos professores e sou grato por todos os ouvintes, grato também por todos os nossos entrevistados, como Paulo Eduardo, que é engenheiro de telecomunicações, que abrilhantou aqui a nossa tarde falando sobre o lançamento do primeiro satélite brasileiro, que foi o Brasilsat. Paulo Eduardo, mais uma vez, muito obrigado. Manda a sua mensagem final para os nossos ouvintes, nossos internautas. A palavra é sua. É uma mensagem de alegria, porque eu acho que a ideia de desenvolver o programa em torno disso faz com que nós possamos, inclusive, defender os Correios do Brasil. Uhum. Assim como em várias outras áreas, não são poucos aqueles gigantes da entrega de logística, de entrega de produtos, etc., especialmente no comércio eletrônico, no comércio via internet, não são poucos aqueles que querem esse filão de negócios e tem um grande empecilho que foi a eficiência da empresa que foi durante muitas décadas a mais querida do Brasil, que são os Correios brasileiros,
e que os sucessivos governos, na ânsia de atender aos interesses empresariais estrangeiros, vêm precarizando, atacando direitos, atacando conquistas e tentando fazer com que o povo reverta um conceito que tinha dos Correios. Esse programa, além de ter o papel de discutir a filatelia, ele tem a possibilidade de mostrar ao longo do tempo o que significou e significa a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Portanto, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com esse novo formato, mas me coloco à disposição para outras vezes estar discutindo outros temas. Legal. Obrigado, Paulo Eduardo. Obrigado a todos os ouvintes, todos os internautas. Antônio Figueiredo, manda também a sua mensagem final para os nossos ouvintes da Web Rádio Censura Livre e dizer que o Aula com Filatelia também tem a versão reduzida, né? Também, Isso. de segunda a sexta, no Boletim Censura Livre, sempre a partir das 10 horas. Às vezes começa às 10 e uns quebradinhos. Isso, 10 minutinhos a gente manda um recado, né? É um dia triste, porque hoje completa 1 ano da morte dos meninos lá do Ninho do Urubu. Realmente. Esperamos que a direção do clube, né, seja transparente e também negocie com as famílias. Seja justo, que né? A polícia, pelo menos aí nos próximos dias, nos próximos meses, ofereça, né, um inquérito para responsabilizar efetivamente quem é o culpado pela tragédia. Com certeza. Grande abraço mais uma vez, nosso ouvinte, nosso internauta. Até sábado, no programa Aulas com Filatelia e de segunda a sexta, versão reduzida após o Boletim Censura Livre. Uma boa tarde, grande abraço, bom final de semana.